Ao vivo com Lviv, na Ucrânia, o correspondente Luiz Kawaguchi conversa com a gente. Oi, Luiz, bem-vindo, boa segunda-feira. Depois de mais um dia de bombardeios aí na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky diz que o país está pronto para aceitar um status de neutralidade não nuclear para obter o tão esperado acordo de paz com a Rússia. O que mais disse o presidente e como foi esse fim de semana, esses bombardeios por aí? O presidente Zelensky, ele afirmou que está pronto aí para aceitar a neutralidade da Ucrânia. Só que ele não vai concordar em ceder território para a Rússia. Isso pode ser problemático porque o presidente Vladimir Putin aí já fez conquistas. Essa imagem que aparece aí foi um bombardeio que eu presenciei aí ontem à noite na cidade de Lutsk. Então eles estão bombardeando na região oeste do país muitas áreas de infraestrutura. Essa é uma refinaria aí de combustíveis que foi atingida por mísseis. Foi atingida simultaneamente a cidade de Lutsk e a cidade de Jitomir. Essa imagem é exclusiva nossa da Jovem Pan. Eu estava me deslocando pela região de Lutsk e esse míssil aí atingiu muito próximo da região onde eu estava, essa refinaria na região de Lutsk. Então, já tem 2 dias aí que acontecem bombardeios contínuos na região oeste do país, que era a região considerada até então um porto seguro para os milhares de refugiados que estão saindo do país. Estima-se que mais de 3,5 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia e agora mais pessoas estão tentando deixar a região oeste do país por conta exatamente desses bombardeios que não vinham acontecendo aqui nessa região, que era considerada um porto seguro. Mas estamos tendo aí praticamente diariamente agora bombardeios de infraestrutura. Eu ressalto que não foi atingido aí nenhum alvo civil, não teve feridos pelo menos que a gente saiba até agora, nesse caso dessa refinaria que foi atingida. Eles estão atacando alvos estratégicos, ou seja, instalações militares e instalações de infraestrutura. Voltando ao presidente Zelensky, ele afirmou que ele concorda com a neutralidade da Ucrânia, só que ele não concorda em ceder território para os russos. E o que os analistas militares dizem é que o presidente Putin ele só vai conseguir apresentar para o seu público interno uma vitória se ele mostrar que ele conquistou alguns territórios, principalmente no sul e no leste do país. Isso pode voltar a travar as negociações de paz. Kawaguchi, os ucranianos entenderam bem o que significaria o país passar a ter esse status de neutralidade? Essa declaração do Zelensky foi dada a uma coletiva de imprensa de russos. Como isso foi visto, repercutiu por aí? Qual a expectativa para essa segunda-feira e para um novo posicionamento com relação a essas negociações? Sim, essas informações foram dadas para a imprensa russa e aqui na Ucrânia as pessoas veem com muito ceticismo ainda a possibilidade de um cessar-fogo. O que a população ucraniana me disse é que eles estão desconfiados que o presidente Putin só esteja conseguindo ganhar tempo em cima do presidente Zelensky para conseguir conquistar mais territórios. Mas, a princípio, a questão da neutralidade não é um problema para os ucranianos, desde que eles possam manter aí a sua capacidade de se defender, ou seja, o seu exército, e que eles não percam território. Não está claro se isso quer dizer os territórios que eles já perderam na Crimeia, se eles aceitariam aí perder mais territórios para os russos. Luiz, só mais uma questão. Nessas negociações estaria entrando a região de Donbás, que foi uma região muito falada no começo da guerra e com o passar das semanas essa região entrou pouco no noticiário, não sei se isso é verdade, pelo menos é o que chega aqui de informação para a gente. Qual que é a importância dessa região e será que essa discussão pode ganhar força a partir de agora? Donbás é a região onde estão acontecendo a maior parte dos combates hoje em dia. Está tendo batalha de tanques, batalha de artilharia. A nata das forças ucranianas estão tentando impedir o avanço russo em Donbás. Enquanto isso, os russos tentam cercar essa parte principal do exército ucraniano. Então lá, sem dúvida alguma, é o fronte mais ativo da guerra. E é lá que está em jogo uma parcela bastante grande de território. Lá é que a Rússia está concentrando seus esforços para tentar pegar aí diversas cidades ucranianas. Mas a diferença dos últimos dias é que, apesar do confronto estar concentrado na região leste, Putin começa a bombardear
as cidades do oeste, onde ficam a maior parte dos refugiados e dos deslocados internos. Uma interpretação é que esses ataques, como esse que a gente pode ver, seriam um recado para o presidente Biden, que fez uma fala mais incisiva, falando que o Putin não deveria ser mantido no poder. Então a gente vê já é a segunda refinaria como essa que está sendo bombardeada por mísseis de precisão russos, e quando é um incêndio que não se extingue. Isso aí aconteceu por volta das 10 da noite ontem. Essa refinaria foi atingida em Lutsk, e hoje de manhã, quando eu saí para fazer as minhas reportagens, aí 10 da manhã, no horário local, continuava aí um incêndio intenso, mais de 12 horas pegando fogo nessa instalação. Lembra aí que é imagens exclusivas da Jovem Pan sobre esse ataque na região de Lutsk hoje. É impressionante mesmo o tamanho da explosão, a coluna de fumaça, a força do fogo. Agora, Kawaguchi, nas negociações entre Zelensky e Putin, estaria também em jogo uma história com relação ao idioma que seria falado aí na Ucrânia? Qual é o idioma principal? Putin queria que todos falassem russo e Zelensky também é totalmente contra a desmilitarização do país. Isso para ele não estaria em negociação? O idioma oficial é o ucraniano. Em algumas cidades do leste, as pessoas ainda aprendem russo, porque tem muitas raízes culturais em relação à Rússia. A gente lembra que quando a Ucrânia foi dominada pela União Soviética no século passado, era obrigatório aprender russo, mas hoje em dia não é mais obrigatório, muito pelo contrário, eles não gostam de aprender russo, porque é visto como uma dominação cultural. Quem sabe falar russo não fala. Então, isso aqui, pelo menos na região oeste, está sendo visto como uma propaganda de guerra, de que para amedrontar aí os ucranianos, de que eles seriam obrigados a falar russo. Eles são totalmente nacionalistas, patriotas, e eles dificilmente aceitariam aí uma imposição de um outro idioma que não fosse o deles. Lembrando que o Zelensky, a imprensa russa, falou em russo o tempo todo. O Luiz Kawaguchi fica com a gente em contato ao longo de todo o dia aqui no Jornal da Manhã e volta a qualquer momento com atualizações, com outros destaques direto da Ucrânia.